Bom dia, boa tarde, boa noite, saúde e prosperidade em nome do Senhor Jesus. Como vocês estão? Nós vamos dar início hoje a mais uma aula da nossa escola bíblica. Hoje será a lição 10, o idioma do céu, parte 2, uma lição que foi dividida em duas etapas e nós iremos finalizar essa etapa hoje, a segunda parte dessa lição, falando sobre o idioma do céu. Mas antes de nós iniciarmos essa videoaula, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal a inscrever-se, a compartilhar os vídeos, as ministrações, as videoaulas com seus amigos, familiares, curtir, comentar nos vídeos, em nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos seguir para mais uma videoaula. Então, fique atento a tudo aquilo que o Senhor ele tem para falar contigo e comigo também, em nome de Jesus. E para memorizar, como de costume, nós vamos ler um versículo que ele está em João 20:22, que diz assim: "E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo." E a leitura bíblica em classe também está em 1 Coríntios 2, 12 até o 16. E na versão NVI da Bíblia, o título desses versículos que nós vamos ler fala sobre ministros da nova aliança. E o versículo 12 ele diz assim: Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e, por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Eu vou ler também o 17 para nós finalizarmos esse capítulo e que diz assim: Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando a algum lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Então, nós vamos ler a introdução e falar um pouco sobre o versículo, sobre esse início dessa lição. E a introdução também ela diz assim: O batismo no Espírito Santo é uma experiência essencial para a vida cristã. Não se trata apenas de um momento emocionante, mas da capacitação, ousadia e intimidade com Deus. Nesta lição, exploraremos como o batismo no Espírito Santo é evidenciado pelo falar em línguas e os efeitos que ele gera na vida daqueles que o recebem, desde coragem e ousadia até consagração e eficácia. O Espírito Santo age para moldar nosso caráter e nos capacitar a cumprir o propósito de Deus. Também refletiremos sobre a importância de buscar continuamente essa plenitude e entender como o mover do Espírito abençoa a nossa vida e a de outros ao nosso redor. Então, como nós lemos, o título desse trecho que nós lemos da Bíblia, de 1 Coríntios 2,12, fala sobre ministros da nova aliança. Quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, além de a evidência de falar em línguas, existe o pós, que a ousadia, o equilíbrio, a justiça do Senhor, nós somos levados, o nosso caráter ele é tratado, a nossa vida ela é tratada e através de nós, o ambiente em que nós estamos, ele também é transformado, porque é um transbordar da glória de Deus através das nossas vidas. Como nós lemos aqui nos versículos de 1 Coríntios, fala que nós somos o aroma, né? Traz vida para aquele ambiente, né? Nós não buscamos esse lucro por aquilo que nós temos falado, mas é evidente, né?
diante do Senhor que aquilo que nós falamos é com sinceridade. Então, existe um efeito do batismo no Espírito Santo, e nós sabemos que um deles é a evidência do falar em outras línguas, e como nós falamos um pouco na lição passada, ele traz a edificação para nós mesmos, ele trata do nosso homem interior, da nossa vida interior, trata do nosso caráter. Antes de entregar a minha vida para Jesus, eu ouvi muitas pessoas falando que o caráter de uma pessoa que era mau caráter, né? Porque todo mundo tem caráter, ou ele é bom ou ele é mau. E uma pessoa que é mau caráter jamais ela teria mudança, ela sempre seria a mesma pessoa. Mas depois que conheci a Jesus, eu fiquei sabendo, eu soube, né? Isso não era uma verdade, porque o Senhor ele molda o nosso caráter também à medida que nós vamos permitindo que o Espírito Santo ele trate das nossas vidas. Ele vai nos mostrando aquilo que nós precisamos melhorar. A palavra de Deus, ela traz um confronto e o próprio Espírito é que nos convence do pecado, que nos convence das áreas que precisam é, melhorar em algum aspecto, é aquilo que precisa ser deixado de lado. E que a cada dia, o ambiente em que nós estivermos, quando nós falamos diante de Deus com sinceridade, né? A evidência de que nós somos uma nova pessoa, temos uma nova natureza. O ambiente em que nós estamos, ele é transformado. Seja o ambiente da escola, o ambiente familiar, o nosso ambiente de trabalho, onde nós estivermos, existe uma evidência do pós-batismo no Espírito Santo. Falando com ousadia, daquilo que o Senhor ele tem feito, fez nas nossas vidas e daquilo que ele pode fazer também na vida dessas pessoas, assim como realizou nas nossas vidas também, em nome de Jesus. Nós vamos avançar um pouco mais aqui agora, nós vamos para o item 1, que fala evidência e efeito. A evidência do batismo é o falar em outras línguas. Isso é uma evidência, mas não é o efeito. O batismo não é somente esse falar. Línguas é o sinal, o efeito é outro. Talvez você viva bem sem falar em línguas, mas não sem o efeito. Você pode não entender as línguas estranhas, mas elas são sua comunicação com o céu. Há uma comunicação acontecendo enquanto você ora. Nós vamos adiante também falar sobre o 1.1, que diz assim: o efeito de sermos cheios do Espírito Santo. Nós falamos um pouco sobre a evidência, agora nós vamos falar um pouco sobre o efeito. Quando o Espírito veio sobre Gideão, qual foi o efeito? Aqui diz coragem. Quando veio a Sansão, qual foi o efeito? Força. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Saul e o efeito foi indignação com aquilo que era errado. E foi essa indignação que deu força para ele livrar Israel. Quando veio sobre Davi, qual foi o efeito? Ousadia. Ele enfrentou o urso, o leão e exércitos. O Espírito Santo veio sobre João Batista e provocou nele consagração. Alguém destemido e comprometido com a missão, mesmo que isso lhe custasse alguma coisa. Em Lucas 4:1 vemos que o Espírito Santo veio sobre Jesus e o tornou eficaz, ajustando com o coração do Pai até o ponto de ele cumprir a missão e dizer: está consumado. Dia após dia, Jesus destruía as obras do diabo, curava e libertava pessoas. Pedro era um homem sem estudo, mas enquanto foi cheio do Espírito Santo, ele falava diante de autoridades com tanta sabedoria e ousadia que muitos perguntavam: quem são esses? Eles são iletrados, como podem falar com tanta autoridade e sabedoria? O que dizer de Estevão, homem cheio do Espírito Santo, tomado por uma coragem e urgência de trazer esclarecimento? Foi ousado e intrépido. Olharam para ele
e viram o efeito dele estar cheio do Espírito. Ele falava com ousadia, sabedoria, e não parava mesmo debaixo das pedras. Enquanto era apedrejado, teve uma visão de Deus e pediu que aqueles que o apedrejaram fossem perdoados. Isso só acontece com quem está cheio. Então, nós temos visto, né, ao longo da palavra de Deus, da Bíblia, algumas pessoas que tiveram a evidência e o efeito do batismo no Espírito Santo. Como nós lemos também na introdução anteriormente sobre a questão de emoção, muitos se pegam a um emocionalismo, vamos dizer assim, e não tem o pós, o efeito, que é um, um desejo de urgência por salvar almas, uma ousadia de falar da palavra de Deus, uma indignação com aquilo que é errado, uma consagração, ou fazer aquilo que for necessário, como nós lemos que foi o caso de João Batista, no caso de Estevão também, mesmo em meio a um momento em que estava à beira da morte, mas permaneceu firme, crendo naquilo que o Senhor Jesus ele já havia deixado como promessa e herança, né, para as nossas vidas. A gente vê esses exemplos que a Bíblia dá, e ao longo da história dos avivamentos também, pessoas que foram cheios do Espírito Santo a ponto de se venderem como escravos, que foi o caso do avivamento dos morávios, né? Que esses jovens eles compreenderam de tal forma, e o batismo no Espírito Santo deles deu esse senso de urgência, que eles não se importaram nem com as suas próprias vidas, mas eles se venderam como escravos para ministrar o evangelho para escravos que necessitavam da palavra de Deus, que precisavam também ser salvos, pessoas que foram alcançadas e livres da morte eterna. Pessoas que suas famílias, por defenderem a Cristo no Coliseu, foram jogadas para serem comidas por feras e não negaram a fé. Tem-se um ditado que tem sido falado que antigamente, quando o povo era corrigido, as pessoas elas mudavam de atitude, né? Hoje em dia, quando as pessoas elas são corrigidas, muitas veem a solução é mudar de igreja, não obedecerem mais às suas lideranças. Isso também tem a ver com a questão do batismo e intimidade com o Senhor. Batismo no Espírito Santo, intimidade, essa indignação que nós vemos agora há pouco sobre Saul, daquilo que era errado, de querer fazer o que é certo. Isso é o efeito de quando há o batismo no Espírito Santo. É evidência o falar em línguas, mas existe um efeito, um pós. O que tem sido feito depois daquilo? Como eu já falei algumas vezes na lição, o que tem sido feito pós-culto, pós-treinamento, pós-discipulado. O que tem sido feito com aquilo que o Senhor ele tem deixado. Nós olhamos para essas histórias e experiências de pessoas que dedicaram a sua vida totalmente ao Senhor, como foi falado em algumas lições, como exemplo, os nossos remanescentes, né? Digo hoje o apóstolo Jair de Oliveira, em vida o nosso saudoso apóstolo Doriel de Oliveira, os nossos bispos também que dedicaram a sua vida, e dentre outros pastores também que dedicaram, né, a sua vida ao ministério, entenderam o propósito de Deus e foram intensos em resposta à evidência do falar em línguas como um efeito para a transformação de novas vidas, e por isso nós somos alcançados e hoje nós podemos estar na presença de Deus. Mas isso também nos traz essa responsabilidade de praticarmos e de termos esse efeito também para alcançar novas vidas, para formar novas lideranças, em nome de Jesus, e poder consagrar,
fazer, estar indignado com aquilo que é errado e sempre procurar fazer o que é certo, em nome de Jesus. Isso é o efeito pós o batismo do Espírito Santo. E o 1.2, ele diz assim: quando o efeito não acontece. Fala, misericórdia. Em 1 Samuel 19:22, está escrito que o Espírito Santo veio sobre Saul e ele ficou um dia e uma noite sem conseguir se levantar. Ele teve uma experiência extraordinária com a unção, mas nada mudou nele. Ele caiu vingativo e se levantou vingativo. Isso quer dizer que o espírito foi fraco? Uma pergunta. E logo em seguida a resposta diz: não. O espírito não é por medida. Ele nunca fica fraco. Se ele age sempre é com intensidade. Porém, a forma como a gente reage é que pode ser muito, pouco ou nenhum. Não é somente algo que toca suas emoções e quando o culto acaba, você volta a ser a mesma pessoa. Não quando o Espírito Santo toca a sua vida, é para mudar, qualificar e melhorar. Mas muitas vezes retemos isso. Sabia que muito do que as pessoas têm para contar do Espírito Santo é que já oraram em línguas? Saul teve uma experiência extraordinária com a unção, mas levantou o mesmo porque não tinha entrega, consagração e não se abriu para aquela experiência. Às vezes, as pessoas desfrutam da unção do Espírito apenas por um momento e é bonito, é bom, faz com que elas se sintam bem, mas depois elas acabam se sentindo as mesmas de antes. Voltam para a sua vida triste, sem coragem, desanimada, melancólica. Isso não condiz com uma vida cheia do Espírito. Não é sobre ter uma experiência de ser cheio, mas de permanecer se enchendo. Muitos procuraram ter somente uma experiência extraordinária com o Espírito. Esse desejo é legítimo, é por esse caminho mesmo, mas é preciso continuar. Não é apenas por um momento. Use do acesso que você tem e você vai perceber a coragem chegando. O batismo no Espírito Santo é estar imerso, mergulhado nele, é viver na plenitude do seu poder. Onde você tem passado o seu tempo? Isso é uma pergunta. São as características desse lugar que estarão em você. Então, como nós lemos agora nessa segunda parte, é um alerta, né, de quando o efeito ele não acontece. À medida que nós permitimos que o Espírito Santo ele age em nós, a sede que nós temos por estar na presença dele e ter ele como nosso amigo vai ser determinante também. À medida que a gente se permite mergulhar, às vezes as pessoas têm medo por conta da responsabilidade que se vem, o efeito também do batismo no Espírito Santo também tem a ver com essa responsabilidade que é adquirida, de saber que tem pessoas que estão indo para o inferno e que essas pessoas elas precisam conhecer quem é o Senhor através das nossas vidas. Há pouco tempo eu ouvi uma expressão que infelizmente muitos têm ido para a igreja para serem servidos como se estivessem indo a um cinema, né? Fossem lá, o dízimo vira o ingresso para que essa pessoa ela sente, ouça um bom louvor, é, ouça a palavra de Deus que o pastor ele vai ministrar. Alguns comentam que o louvor não era o louvor que queria, a ministração que o pastor pregou não era a ministração que ele queria para aquele dia. Assim como se escolhe um filme, muitos às vezes vão para a igreja para escolher
como querem ser servidos e não entenderam ainda que o propósito é de estar lá para adorar o Senhor e de servir uns aos outros. Então, existe um efeito do Espírito Santo que é a gente buscar sempre e sempre mais estar mergulhado nele e entender também que nós fazemos parte de uma igreja, que o nosso papel é de servir uns aos outros em nome do Senhor Jesus, continuamente buscar sempre a presença de Deus. É Ele que vai nos dar clareza do que nós precisamos fazer para que a cada dia a gente possa crescer de forma saudável como uma igreja, né? Alcançar vidas, impactar a região, a sociedade em que nós vivemos, em nome de Jesus. O número 2, para nós seguirmos aqui, diz assim: o mover do Espírito. Precisamos dos dons em manifestação no nosso meio. Precisamos deles através de preceitos e exemplos. Preceito significa ensinamentos. É necessário que falemos sobre o Espírito, ensinemos sobre os dons, mostrando na palavra onde está. Exemplos é demonstrar isso na prática. As pessoas precisam ver a manifestação do Espírito acontecendo. Não pode ser só uma teoria, não pode ser só um conceito bonito. Ele tem que experimentar. Então vamos parar um pouco aqui para falar um pouco sobre esse texto, sobre nós termos o conhecimento, que é o que nós temos nas nossas escolas, na escola bíblica, dentre outros estudos bíblicos que nós temos, ter o conceito, mas também o exemplo, que é a prática. Os meus pastores, eles têm como instrução, né, algumas pessoas que fazem parte do campo, eles dão algum exemplo. Uma das nossas pastoras, que é a pastora da Rede Jovens, que é a pastora Midian, ela comenta algumas vezes, né, da época que ela ia com a minha pastora Almarides para fazer célula, para fazer visita na casa das pessoas. O meu pastor Dario também, quando ia como auxiliar nas células, ou fazer visita, né, que na época era comunidade, e quando alguém manifestava algum demônio, e a pastora falava para um dos dois: ora e expulsa esse demônio. Uma evidência, né? O exemplo foi na prática. E não foi só lá no passado, mas já teve oportunidade de que em alguns momentos de oração, que é chamado os discípulos, nós somos orientados a orar por cura pelas pessoas, para que as pessoas elas sejam curadas, libertas em algum momento, e que Deus dá a oportunidade. Antes eu me frustrava porque às vezes alguém reclamava de alguma dor e eu só pensava em orar pela pessoa depois que eu chegava em casa. Eu falava: meu Deus, eu podia ter orado pela pessoa. Aí ficava aquela cobrança, aquela frustração de que poderia ter feito alguma coisa, né? E aí uma certa vez eu adotei um estilo de oração que é pedindo para o Senhor que eu pudesse agir com agilidade a voz de comando dele. Então em alguns momentos, até no trabalho, que alguém reclama de alguma dor, eu pergunto para a pessoa: posso orar por você? E tem o efeito da pessoa ser curada. E cada um de nós, depois que recebemos o batismo do Espírito Santo, os dons que são falados, né? O Senhor ele já nos ordenou que a gente imponha as nossas mãos sobre as pessoas para que nós possamos orar por elas, para curar, libertar, seja nos cultos ou seja em algum ambiente em que a gente esteja, que a pessoa também permita que a gente ore por ela, né? Há pouco tempo, em uma das nossas reuniões de crescimento espiritual, um dos pastores do nosso campo, que é o pastor Claudinho, né? Ele estava falando sobre uma estratégia de evangelismo que está vendo na ICB Jabaquara, sobre oração para as pessoas, e também o nosso pastor do campo, né, da nossa superintendência, que é o pastor Estênio, tá dando alguns exemplos para o evangelismo, de que as pessoas, o nosso país é um país em que as pessoas dificilmente elas vão rejeitar uma oração. Quando se fala se podemos orar por ela, existe uma margem bem pequena de pessoas que vão rejeitar essa oração.
Então, esse é o exemplo, né, de demonstrar também aquilo que nós recebemos do Senhor, orando por pessoas, em nome de Jesus, para que elas sejam curadas, libertas. É, alguns dos nossos pastores, principalmente, eu digo meu pastor mesmo, ele ora para pessoas que têm vício, essas pessoas também são libertas. Tem alguns casos que a gente vê na nossa igreja de pessoas que foram libertas de vício através de uma oração também. Isso é uma evidência do dom do Espírito Santo sobre a vida dele. É um exemplo que eu conto, que é pessoa que eu estou um pouco mais próximo, então é o que eu posso comentar. Um do nosso saudoso também, Bispo Francisco Afonso, era uma pessoa de oração e que também orava pelas pessoas, as pessoas expeliam doenças e eram curadas, libertas, em nome de Jesus. Agora nós vamos seguir e também diz assim: o Evangelho sem a manifestação do Espírito nos dias de hoje vai ser parecido como um conto de fadas, uma história muito bonita, mas que parece fantasia, bem diferente da nossa realidade. São as operações do Espírito Santo no nosso tempo que fazem com que a palavra se torne viva e a gente entenda que o que aconteceu e foi registrado no livro de Atos, por exemplo, pode acontecer nos nossos dias também. Algumas pessoas elas podem querer argumentar sobre aquilo que está escrito na palavra de Deus, falando que existe uma incoerência naquilo que tem sido falado, mas contra fatos não existem argumentos. Essa mesma pessoa que quer refutar a Bíblia, quer refutar aquilo que Deus fez, é, se algum parente dele estiver doente, ou se o próprio estiver doente e receber uma oração e for curado, contra esse fato nenhum argumento prevalecerá, porque a pessoa vai ver na pele que ela teve a intervenção divina e que houve um milagre para ela, houve uma solução para aquele quadro que ela estava vivendo. Então, contra fatos não existem argumentos, em nome de Jesus. E o 2.1 diz assim: não é opcional, é essencial. Não sei como tem sido na sua igreja, mas muitas vezes vemos muita gente nascer de novo nos cultos, mas pouquíssimas pessoas virem à frente quando fazemos o convite para o batismo no Espírito Santo. Precisamos ensinar mais sobre isso e praticar mais a oração em outras línguas no nosso dia a dia. O batismo no Espírito Santo não é algo opcional para um crente, é essencial para manter uma vida bem-sucedida aqui na terra. Em João 20, no primeiro dia depois que Jesus ressuscitou, os discípulos estavam reunidos e Jesus, de repente, apareceu no meio deles e sopra sobre eles o Espírito Santo. Naquele dia, os discípulos estavam recebendo o novo nascimento, a aliança que Jesus tinha acabado de conquistar na cruz. Eles estavam recebendo o Espírito Santo dentro deles, e ao final de 40 dias que Jesus estava com eles, eles mostraram que ele mostra que aquela experiência não era o suficiente. Jesus deixou claro que aquela experiência maravilhosa com o Espírito Santo não era suficiente, mas era a única. Então, em Lucas 24:49 está escrito: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos 2:39, depois que os discípulos foram cheios, Pedro fala a mesma coisa. Essa promessa é de Deus para todos nós. O batismo no Espírito Santo não é pontual, não é algo que Deus dá para alguns. É uma promessa para todos aqueles que são seus filhos. O profeta Joel, ele disse que chegaria o dia, né, que o Senhor derramaria sobre toda a carne o espírito dele. 2.2 Alguns equívocos. Precisamos buscar cada vez mais conhecimento sobre o Espírito Santo. Isso vai impedir que sejamos enganados e mal instruídos a respeito dele.
Quem nos batiza com o Espírito Santo? Isso é uma pergunta. É Jesus que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. E foi ele quem disse que não nos deixaria órfãos. Ele nos prometeu outro consolador e nos enviou o Espírito Santo. Outra pergunta: eu posso ser crente sem ser batizado com o Espírito Santo? É até possível ser crente, mas não dá para viver a vida de Deus. Mas não dá para viver a vida que Deus tem para nós sem o revestimento do poder do batismo no Espírito. Não estaremos prontos para expressar a natureza de Deus sem isso. Esse poder é o que nos capacita a fazer o que Deus quer que façamos. É o ministério do Espírito em nós, o novo nascimento, e o ministério do Espírito sobre nós, o batismo no Espírito. Essas duas experiências que nos habilitam a viver a vida de Deus aqui na terra. Um terceiro ponto: quanto tempo alguém tem que esperar para ser batizado e ser cheio do Espírito Santo? É o tempo que leva para crer nisso. Fé não é tentativa, fé é certeza, é convicção. Se alguém crer, é batizado na mesma hora. As línguas vêm do nosso espírito, não da nossa mente. Podemos orar em línguas e pensar em outras coisas. Então, por isso, se faz necessário controlar nossos pensamentos. Ore mais alto do que os seus pensamentos. Se concentre e tenha foco. Em momentos de oração é que respostas, provisões e direções chegam. Aqui fala sobre o tempo. Nós lermos o trecho em que Pedro está lá com Cornélio e a sua família. Aquelas pessoas elas não eram batizadas ainda nas águas e elas receberam o Espírito Santo. Logo depois elas foram batizadas em nome de Jesus. Então não tem a ver com o tempo, né? Assim como nós lemos, basta crer em nome de Jesus. O quarto ponto também diz assim: o batismo no Espírito Santo é só falar em línguas? Uma pergunta. Não é bem assim, tem muito mais. O batismo vem para que você possa ser fortalecido, transformado e cheio para alcançar outros. Rios de águas vivas começam a fluir de dentro de você. A oração em línguas nos capacita, nos carrega por dentro para que possamos ir e destruir as obras do diabo. Existe muito mais além da oração. Vêm também os dons e habilidades. Liberte-se. Não podemos ficar somente na teoria. Precisamos ir para a prática. Se prepare para Deus, usá-lo na sua igreja, na sua casa, nas suas redes sociais. Esteja sensível ao que Deus vai fazer, porque você tem o Espírito Santo e ele está dentro de você para que você seja uma testemunha, e testemunha precisa falar do que viu e ouviu. A palavra de Deus ela fala que sem o Senhor nada podemos fazer. Até essas lições que nós temos compartilhado aqui, o dom que o Senhor concedeu para mim, para outras pessoas que também instruem, ensinam, isso não tem nada a ver com o nosso conhecimento humano. É necessário conhecer a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem falado, mas é o Espírito que nos traz a lembrança, aquilo que é necessário para que seja ministrado. Não tem nada a ver com conhecimento humano, mas é aquilo que o Senhor ele tem orientado a se falar. Assim como os demais dons que são feitos. Quando alguém ela é um ministro de louvor, vou dar um outro exemplo. Quando ele direciona o povo no louvor e adoração ao Senhor, existe um direcionamento de Deus para que aquele ambiente ele também seja transformado. No momento de louvor, pessoas podem ser curadas, pessoas podem ser libertas,
pessoas recebem resposta de Deus para as suas vidas. O rema do Senhor, ele pode vir através de uma lição. As canções também, elas são ferramentas importantes de ensino e instrução. Elas precisam estar ligadas ao que a palavra de Deus ela diz, para que quando as pessoas também elas entoem os cânticos ao Senhor de adoração, elas compreendam que aquilo que tem sido falado é bíblico também. E ela vai caminhar à luz da palavra de Deus. Uma canção, um louvor, vamos dizer assim, como é bem conhecido, em alguns momentos até de dificuldade de alguma pessoa, quando alguém lembra de algum louvor, isso também pode ser uma resposta de Deus para a vida dela. Então, não é por acaso, mas existe um mover sobrenatural do Espírito Santo para aquilo. Pessoas que têm um dom para escrever também canções são direcionadas pelo próprio Deus e pelo Espírito Santo, com uma inspiração divina para canções e que serão também resposta para a vida de pessoas, instrução, a oração para cura, libertação. Tudo isso tem a ver com o pós e os efeitos que tem quando somos batizados pelo Espírito Santo. Tudo que acontece pós o batismo, o efeito. Então é necessário que a gente entenda tudo isso, em nome do Senhor Jesus. E para nós finalizarmos, a lição de hoje ela é um pouco mais curta. Ela foi, como eu falei, ela foi dividida em duas etapas, né? A parte um e a parte 2, para que não ficasse também tão extensa. E nós vamos caminhar para finalizar esta lição. E a conclusão, ela diz assim: o Espírito Santo está sempre querendo abençoar as pessoas. Eu acredito que não existe um culto, uma reunião em casa, uma visita e um evangelismo em que o Espírito Santo não queira se mover entre nós e através de nós. A pergunta é: nós estamos buscando? Nós estamos desejando? Nós estamos orando no idioma do céu? São algumas perguntas. A oração em línguas não é uma ferramenta para usarmos de vez em quando. É uma emergência ou quando não temos o que fazer. Sem o poder do Espírito Santo, o Evangelho perde o elemento sobrenatural. Ao permitirmos que o Espírito Santo flua através de nós, vivemos uma vida que testemunha o poder de Deus e impacta aqueles ao nosso redor. Teve uma explicação uma certa vez que a pastora Midian aqui normalmente ela sempre fala muito sobre o falar em línguas, a importância de nós falarmos em línguas, né? E que me deu uma resposta de que quando eu era novinho na fé eu pensava também assim como ela pensava há muito tempo atrás, né? Mas que o Senhor trouxe clareza para ela e através dessa explicação na época também trouxe esclarecimento para minha vida. No começo, quando a gente vai para a igreja, começa a aprender a orar, ter o nosso devocional com o Senhor, os momentos de comunhão em que a gente ora junto como igreja. Como de costume, nós temos a nossa oração aos domingos, né? É um período de mais ou menos 1 hora de oração. E quando eu comecei, eu agradecia por todo mundo da igreja. Mas isso aí me dava 15 minutos de oração. E às vezes eu ficava glória a Deus, aleluia. E até o dia que depois eu recebi o batismo no Espírito Santo. E aí o que eu pensava? Depois que eu terminava de agradecer por todo mundo, eu pensava que orar em línguas era só para cobrir o tempo que estava faltando para encerrar a oração. E quando a pastora Midian ela explicou isso foi também libertador para a minha vida. Que não tem nada a ver com preencher tempo, mas é o tempo de qualidade que a gente tem com o Senhor, buscando intimidade, é, dedicando esse tempo em especial para falar em línguas. Isso traz um efeito para as nossas vidas, seja de transformação de caráter, seja de mudança de hábito. Então, isso foi esclarecedor para mim. Eu espero que também isso seja esclarecedor para você que está assistindo essa lição de hoje, em nome do Senhor Jesus. Então, como nós aprendemos hoje, existe o efeito
pós-batismo no Espírito Santo. Não é só uma emoção, não é só um culto em que a gente vai ver o fogo caindo, mas depois permanece a mesma pessoa em casa. Às vezes uma pessoa triste, uma pessoa mal resolvida, mas existe um efeito após isso. Nós precisamos a cada dia buscar estar cheio do Espírito Santo para que, à medida que a gente estiver cheio, a gente transborde no lugar onde nós estivermos, que pessoas sejam alcançadas, livres do diabo, em nome de Jesus. Então, eu quero convidar, como o nosso costume, o nosso hábito, no final da nossa lição, de orarmos juntos. Você que está aí no seu lugar, se você puder fechar os seus olhos, vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que Ele nos conceda graça e que a gente entenda também o propósito que Ele tem para as nossas vidas, no despertar dos dons, para que o efeito seja cumprido em sua totalidade, pelo batismo no Espírito Santo que nós tivemos, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento precioso, essa instrução que recebemos nesse momento, Pai. Que nós possamos ser direcionados pelo Teu Espírito Santo, que nós possamos nos aprofundar na intimidade com o Senhor e que o efeito, meu Pai, do batismo do Espírito Santo em nossas vidas, ele possa se cumprir em sua totalidade, no desempenhar dos dons que o Senhor nos concedeu, no servir uns aos outros, no fazer aquilo que for necessário. Nós sabemos que o ambiente em que nós estivermos, a graça, a glória do Senhor será transbordante. As pessoas que estiverem ao nosso redor, elas serão alcançadas, elas serão cheias também do teu amor, da tua graça. Elas terão resposta do Senhor para as suas vidas. Em nome do Senhor Jesus, haverá evidências, meu Pai, de cura, libertação, de vida para essas pessoas, assim como nós lemos no início. Nós somos o aroma, o perfume de vida do Senhor no ambiente em que nós estivermos. Nos ajuda, meu Pai, a compreendermos esse propósito. Em nome do Senhor Jesus, que todo medo, todo receio, tudo aquilo que tem nos impedido de fazer o que for necessário, que esse mal ele seja lançado fora do nosso meio, mas que nós tenhamos, Senhor, a ousadia do Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu já te agradeço por esse momento precioso que nós tivemos aqui na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero agradecer a cada um de vocês que esteve nessa lição de hoje. Fiquem com Deus. Tenham um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente tarde. Depende do horário que você viu essa lição. Mas que o Senhor ele continue trazendo clareza para a sua vida, em nome de Jesus, e que nós possamos caminhar juntos. Até a próxima lição, lição 11. Fiquem atentos, compartilhem, curtam, comentem no vídeo. Em nome de Jesus, fiquem com Deus.